Olá, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Muito bom ter você por aqui. Desde já, gostaria de te convidar a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Ative o sino com as notificações para que você possa receber mensagens semanalmente para edificar a sua vida e, quem sabe, abençoar de alguma forma a sua família. Nos próximos minutos, gostaria de compartilhar com você uma mensagem sobre cabo de guerra dentro do casamento. Você já pensou como poderia funcionar isso? Você já pensou que às vezes podemos viver literalmente um cabo de guerra dentro do nosso relacionamento conjugal? Por mais que esta mensagem ela pode ser aplicada em qualquer área da sua vida. Se essa prática ela adentrar a sua vida financeira, sentimental e até mesmo a sua vida espiritual, o resultado será o mesmo. Por mais que o resultado será um resultado trágico, será um resultado muito ruim, seja para o seu casamento, seja para o seu negócio, para a sua empresa, ou seja para a sua vida espiritual, onde quer que você aplique essa atitude, ela vai funcionar, infelizmente, erradamente. Hoje quero trazer uma mensagem como nós não deixarmos a nossa vida virar um cabo de guerra. Se você tem uma Bíblia próximo de você, eu gostaria muito que você abrisse e lesse comigo um texto que está em Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 25. Diz-nos assim as palavras do Senhor. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Certa vez, Jesus tratando aqui um assunto espiritual, falando sobre uma ação maligna, ele vem trazendo um ensinamento e podemos extrair desse texto algo incrível para as nossas vidas, principalmente algo de como nós não devemos nos comportar, como nós não devemos agir e nem permitir que essa atitude que eu nomeei nessa mensagem como cabo de guerra no casamento. Todos nós, talvez, já brincamos de cabo de guerra, seja na escola, seja ali na sua vizinhança, onde nós precisávamos apenas de uma corda como instrumento para que a brincadeira acontecesse. Às vezes uma equipe de um lado, uma equipe de outro, uma, duas ou mais pessoas, sempre um número igual de pessoas ficava de um lado e um número igual de pessoas ficava do outro. Aquela corda ela era esticada e tinha então um sinal ou uma marcação no meio, onde as equipes elas começavam então a concentrar suas forças, fazer as suas forças para puxar aquela outra equipe, e aquela amarra, aquela dobra, aquele cordão que tinha uma marcação, a hora que ele passasse daquela marcação que estava no chão, um objeto marcando, aquela equipe se tornaria a ganhadora. Literalmente era um cabo de guerra. Aquela corda funcionava como cabo, e as equipes uma puxando para um lado e outra puxando para o outro. Mas o que nós podemos observar é que algumas situações podem acontecer para que uma equipe ganhasse. Algum escorregava, a mão às vezes começava a queimar, às vezes as forças faltavam. Alguma situação, alguma coisa poderia acontecer e faria então com que a outra equipe se tornasse ganhadora. Ou seja, sempre num cabo de guerra, o objetivo é que a gente ganhe da equipe adversária, seja numa brincadeira, seja em uma competição. Mas quando a gente entra isso para nossas vidas, seja ela vida sentimental, vida financeira ou vida espiritual, hoje eu quero apenas ficar sobre a vida amorosa, a vida sentimental dentro de um casamento. Quantos casais literalmente não vivem uma vida de cabo de guerra? Às vezes cabo de guerra para comprar algo, cabo de guerra para adquirir algo, cabo de guerra para ir em algum lugar. E sempre empenhando força um contra o outro para tentar vencer a opinião daquela pessoa e ela então ceder e conquistar aquilo que almejaria. É uma viagem que às vezes a esposa quer fazer, o esposo não quer, às vezes é o carro que o esposo quer comprar e a esposa não quer comprar, às vezes é um móvel que ela gostaria tanto de ter, mas ele bate o pé e não fica irredutível e não cede para que aquilo aconteça. E nós vemos Jesus trazendo aqui um ensinamento, a essência dessa mensagem de Jesus. Ele fala ali sobre a questão de uma ação maligna, e ele então interpela os fariseus na época, que estavam o acusando de estar expelindo os demônios, as ações malignas, e utilizando o nome do próprio Satanás, o nome do próprio maligno.
E Jesus fala assim, isso não pode acontecer, porque nenhum reino que se divide, ele fica de pé. Nenhuma pessoa, nenhum ser, nenhuma casa, nenhum casal que se divide, eles vão ter vitória. O que Jesus traz nesse ensino aqui, quando ele fala que toda casa dividida, ela não subsistirá, todo reino dividido, ele será assolado. O casamento, ele é uma casa, ele é uma instituição levantada e construída sobre os fundamentos da palavra e sobre a vontade de Deus. Quem instituiu o matrimônio foi o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Só que no casamento ele é mais intenso ainda, porque as palavras do Senhor é: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, quando você, marido, quando você, esposa, quando inicia-se um verdadeiro cabo de guerra, querendo algo dentro da sua casa, seja esse algo material, seja esse algo sentimental ou espiritual, certamente vocês terão seríssimos problemas. Porque Jesus diz que uma casa ela não pode se dividir. Um casamento ele não pode viver dividido, opiniões divergindo sempre e nunca ter alguém para ceder. Lógico que temos nossos pontos de vista, temos que cada um colocar aquilo que cada um goste, mas sempre temos que buscar um acordo, uma concordância, um ponto que seja de equilíbrio para que as coisas possam fluir, seja no cuidado com os filhos, seja na aquisição de algum bem, seja na realização de alguma viagem ou até mesmo nas coisas de Deus. Jesus ele nos ensina aqui um princípio poderosíssimo da palavra de Deus, que é o princípio da unidade. Tudo aquilo que quebra a unidade vai trazer um espírito de divisão, e tudo aquilo que se divide, Satanás tem por intuito fazer com que venha a ser assolado e não subsistir. Nós vemos muito bem algo se unindo, um princípio de Deus sendo aplicado para realizar uma coisa errada, mas que iria dar certo se Deus ele não intervisse. Quando nós olhamos lá em Gênesis para um povo, e denomina-se aquela ação a construção de uma torre chamada Babel. O texto diz que os homens daquela época, daquela construção, daquele propósito, eles eram eles tinham um só pensamento, eles tinham um só sentimento e eles iriam conseguir aquilo que eles se propuseram a fazer. Por que eles iriam conseguir, Cristian? Porque o próprio Deus, ele fala, tudo que eles quiserem agora, eles vão conseguir. E o Deus então desce, então há aquela confusão das línguas, e o povo é repartido, o povo então ele é afastado daquela edificação. Não era a vontade de Deus que o povo se unisse, construísse uma torre e permanecesse naquele lugar, pois Deus já tinha dito um pouco atrás que era para o homem frutificar, multiplicar e encher a terra. Ou seja, o que eu extraio daqui? Princípio certo para usar para fazer coisas erradas, muitas vezes podem até dar certo, por mais que não vai agradar a Deus. Então nós precisamos entender e utilizar o princípio certo dentro do matrimônio, que é o princípio da unidade, o princípio da concordância. É tão poderoso que Jesus vem falando isso em Mateus capítulo 18, o que dois de vós concordar na terra acerca de qualquer coisa, isso será feito por meu Pai. Obviamente, desde que o nome do Senhor seja glorificado. Nada pode ser concordado apenas para o meu bel prazer, apenas para a minha satisfação e a minha vanglória. Tudo para a honra e glória do Senhor, como João Batista bem deixa claro ao citar sobre Jesus, que ele cresça e que eu sempre diminua. Mas que possamos tirar dessa mensagem, deste texto de Mateus 12, nesse acontecido, Cristo aqui está falando sobre uma ação maligna e ele estava explicando que Satanás não poderia estar dividido. Satanás não poderia expulsar Satanás, pois assim o reino dele estaria dividido. Ou seja, até no mundo espiritual ou no império de Satanás, as coisas são organizadas, há uma certa unidade para fazer o mal, mas muitas vezes dentro do meu e do seu casamento, muitas vezes dentro da minha e da sua família, muitas vezes dentro do meu e do seu negócio, há um espírito de divisão, pois Satanás sabe, se ele dividir você, esposa, se ele dividir você, esposo, vocês estarão cada vez mais em queda, vocês estarão cada vez mais em uma situação que poderá levá-los a serem assolados, e muitos casamentos têm se definhado, muitos relacionamentos eles têm cada vez mais, estão raquíticos, estão anêmicos espiritualmente e até emocionalmente, porque não há concordância, não há concordância no projeto da esposa, não há concordância no projeto do esposo, e eles nem ao menos oram para buscar de Deus
para dar início a alguma coisa. Sempre já inicia-se com o espírito de divisão. Que Deus possa mover o meu e o seu coração, que Deus possa falar com você que está me ouvindo. E precisamos, como cristãos, colocar o princípio da unidade e sermos uníssonos em todo o propósito e batalhar junto, porque vocês terão vitória, vocês terão alegrias e muitas conquistas. Não significa que será fácil, mas significa que dará certo. Deus abençoe sua vida. E lembre sempre, todo reino dividido, se o seu casamento se dividir, se na criação dos seus filhos você e a esposa for para um lado e o esposo for para o outro, há uma enorme chance de vocês fracassarem, tanto na carreira emocional, de conduzir um casamento até o final de uma vida, quanto na criação de filhos, quanto em qualquer negócio que vocês proporem a fazer. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Muito bom ter você por aqui.